Olá, boa tarde. Hoje é 21 de março de 2024. Continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 171. Que Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Que Deus lhe livre do homem sanguinário, da bala perdida, do acidente. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca e insuficiência respiratória. Que Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, lhe dê sabedoria, inteligência e discernimento espiritual. Que Deus, em nome de Jesus Cristo, abençoe seus planos, seus projetos e os seus objetivos. O governador, e quando o governador leu a carta, perguntou de que província era. E sabendo que era da Felícia, disse: Ouvir-te-ei quando também aqui vieram os teus acusadores. E mandou que o guardasse no pretório de Herodes. Você sabe onde foi que Félix mandou guardar Paulo? No pretório de Herodes. Pretório era o palácio e sede administrativa do governo. Olha só, onde foi que Paulo foi guardado. Pretório, palácio e sede administrativa do governo, e era o palácio de Herodes, que ficava ao lado da área do templo. Então, se não fosse Cláudio, Paulo tinha sido morto. Veja o lugar aonde se colocou um homem que alguns judeus, infelizmente, e alguns principais sacerdotes, que um homem que o sumo sacerdote bateu na boca dele, mandou bater na boca dele. Veja aonde o governador de Cesareia guardou Paulo. E veja que Cláudio Líncias era de, na verdade, de Jerusalém. Da Cesareia era Félix. Por que esses homens, sendo governadores, sendo homens de autoridade, homens que tinham autoridade, poder, tanto financeiro como poder de autoridade mesmo, soldados a seu comando, a ser submisso a eles, eles não o faziam mal às pessoas por conta própria ou de qualquer maneira. Sabe por quê? Imagine que Cláudio tivesse permitido fazer mal a Paulo. O que Félix iria fazer sendo governador de Cesareia? E os demais de Roma, quando soubesse o que fizeram com Paulo? Então tudo isso eles queriam evitar brigas, contendas, eles queriam evitar atrito, tanto de Cesareia com Jerusalém, como de Jerusalém com Cesareia, como de Roma com Jerusalém e com Cesareia e os demais lugares de Israel, sendo que Paulo era um romano. Então uma coisa eu digo para você, veja a importância dos abençoados, veja a importância de quem, veja a importância de Cláudio ter pedido, né, para os soldados, pedir por 2 centurião, levaram 200 soldados, 70 homens de cavalo e 200 lanceiros, e ir a Cesareia, deixar Paulo, ou levar-se salvo. Então, Cláudio foi muito importante para a vida de Paulo. Foi um homem usado por Deus, um homem justo, correto, certo, que levou Paulo para Cesareia através de 200 soldados, 70 de cavalos e 200 lanceiros. Então, ele foi muito importante. Escreveu a carta, ajudou Paulo fisicamente, ajudou Paulo através de escrever a carta. E quando o governador leu a carta, e o governador lia a carta, versículo 34, Atos 23, versículo 34, e o governador lia a carta, perguntou de que província era, e sabendo que era da Cilícia, então, veja bem, o Félix já sabia que Paulo era da Cilícia. Então o que é que acontece? Isso que estava acontecendo em Jerusalém já tinha caído na boca de Félix. Então, antes mesmo, o que estava acontecendo por lá em Jerusalém, através dos principais sacerdotes, através dos anciões,
através de alguns judeus, que não eram todos, infelizmente, entendo, não eram todos. Hoje, o povo de hoje não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, quer dizer, naquele tempo. Então, os anciões, os principais sacerdotes, queriam matar Paulo, apedrejar Paulo. Veja que a corte, o tributo foi lá e não deixou ninguém ferir ele. Eles pararam de ferir Paulo quando viram a corte, soldados, centuriões. E Cláudio enviou 200 soldados, 200 lanceiros e 70 de cavalos e levou Paulo a salvo. Então Félix já estava sabendo do que estava acontecendo. Já sabia que Paulo era da Cirlícia. O governador leu a carta, perguntou de que província era e, sabendo que era da Cirlícia, disse. Então Paulo sabia, Félix sabia que Paulo era da Cirlícia. Então veja o que foi que ele disse. Disse, ouviste-ei quando também aqui vieres os teus acusadores, e mandou que eu guardasse no pretórito de Herodes. Então, o pretórito era um palácio e sede administrativa do governo. Era o palácio de Herodes, que ficava ao lado da área do templo. Então veja que, de maneira alguma, Félix pegou Paulo e colocou num cárcere cheio de coisas, né? Um cárcere, numa prisão. Ele colocou ele na sede. Na sede de quê? Na sede do palácio. Palácio e sede administrativa, palácio e sede administrativa do governo. Paulo foi honrado. Paulo foi ajudado pelos centuriões, pelo Cláudio, que era o governador de Jerusalém. Félix, sendo governador de Cesareia, vendo que Paulo era da Cirlícia, vendo que Paulo era judeu, romano, tal e tal. E Paulo vendo tudo isso, e Félix vendo que Paulo era tudo isso, e Félix sabendo que Paulo estava sendo perseguido, julgado e jurado de morte, sabendo que Ciladas estava armado para ele, de morte, por o fato de ensinar o que Jesus Cristo, que eles, os governadores, sabiam quem era Jesus, tanto Félix como Cláudio Lins, como todos que passaram a tomar posse das províncias, das cidades de Jerusalém, sabiam do ocorrido. Todos sabiam do fato ocorrido no presente momento, como depois do fato ocorrido de Jesus ter sido crucificado e ressuscitado e aparecido e mandado anunciar o Evangelho. Então eles não estavam querendo resistir a Deus. Eles não estavam querendo atrapalhar Paulo. Tanto que depois, no decorrer das mensagens, você vai ver que ele o enviou para Roma e lá havia soldados protegendo Paulo. Lógico que vigiando para que ele não voltasse, para que ninguém fizesse mal a ele, e também o protegendo. Lógico que era vigiando para ele não voltar para os judeus, para Jerusalém, para que os judeus não fizessem mal a ele. Então eles ficaram em um lugar, Paulo ficou em um lugar protegido e guardado. Segundo o historiador, Paulo foi decapitado. Nas Escrituras Sagradas não tem dizendo de maneira alguma de Gênesis e Apocalipse que Paulo foi decapitado. Os únicos acontecimentos que tem é a crucificação de Jesus, algumas mortes, as mortes de Tiago, que foi a espada, e dos profetas que tem na Bíblia, mas de nenhum outro apóstolo, nem de Paulo tem dizendo na Bíblia, nas Escrituras Sagradas, que Paulo foi decapitado, ou Pedro crucificado, ou os demais mortos. Só tem a morte de Tiago ali. Então, o que eu quero dizer para você? Os historiadores dizem que Paulo foi decapitado. Alguns dizem que Pedro foi crucificado. Mas eu não posso dizer a certo que Paulo foi decapitado. Eu não posso. Ele diz, combati o boca abaixo e acabei a carreira. Cumpri a fé. Então ele falou isso. Só que a Bíblia não diz que ele foi decapitado. E ele foi protegido lá por os soldados. Esteve tipo numa casa alugada que ele vivia. E passou bom tempo lá e os soldados ficavam guardando ele para que ele não voltasse para não ser morto dentro de Jerusalém ou em Cesareia, para que não sucedesse uma briga, uma questão, uma guerra, destruições contra eles. E mesmo eles tendo dinheiro, autoridade, eles não faziam mal a ninguém sem ter certeza ou prova concreta do que a pessoa estava fazendo de errado. Então Deus abençoe você e sua família. Paulo foi honrado por Deus, por Jesus e por Cláudio e por Félix.